Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e eu tenho o prazer de falar novamente com vocês aqui mais um tópico dentro da nossa playlist de epidemiologia básica. Nessa videoaula eu quero discutir com vocês aqui alguns conceitos atrelados ao histórico natural das doenças e as medidas de prevenção. Então, vem comigo. Bem, eu acho que o primeiro ponto a ser discutido aqui é novamente caracterizar, conceituar o que é epidemiologia como área de estudo. Portanto, a epidemiologia nada mais é do que uma área de estudo que está diretamente atrelada com observar a ocorrência e distribuições dos estados ou eventos relacionados à saúde em populações específicas, incluindo os estudos determinantes que influenciam esses estados e a aplicação desse conhecimento no controle dos problemas de saúde. Essa definição do Porta, ele é interessante porque ela nos traz uma definição bastante sucinta do que é epidemiologia. Por quê? Quando a gente pensa no estudo da epidemiologia, o aspecto mais significativo é pensar quais são os principais determinantes que estão diretamente atrelados com o processo de saúde e doença. E nesse sentido, a gente consegue direcionar essas determinantes, esses aspectos envolvidos com isso, de maneira muito aplicada para desenhar políticas públicas para prevenção e, consequentemente, contornar eventuais problemas atrelados aí com algum desvio no processo de homeostase dos indivíduos de uma população. Para além disso, a epidemiologia ela acaba sendo muito importante porque a gente consegue observar quais são as vulnerabilidades, por exemplo, em uma determinada população. Então, vamos pegar, por exemplo, crianças de 0 a 5 anos. Quais são os principais determinantes que eventualmente podem estar atrelados, por exemplo, com uma alta mortalidade nessa população? Ou vamos pegar, por exemplo, pessoas na senescência, pessoas idosas. Quais são os determinantes que estão diretamente atrelados aí com a mortalidade ou, por exemplo, com uma baixa na qualidade de vida desses indivíduos? Então, a epidemiologia ela acaba sendo bastante importante e interessante porque ela consegue observar esses meandros aí e, a partir disso, desenhar as políticas públicas de prevenção e promoção à saúde. E, para que a gente consiga conceber a epidemiologia, é muito importante a gente conseguir entender como que se dá o processo do estabelecimento de doenças e, sobretudo, quais são os determinantes atrelados a isso e como que a gente consegue contornar mediante a prevenção. Portanto, o histórico natural das doenças, de maneira muito simplificada, seria o percurso da doença desde o início do processo patogênico, ou seja, o início aí de como que se estabelece essa doença, a sua resolução, que pode ser um estado de cronicidade, a reabilitação do indivíduo ou até mesmo a morte. Mas, para além disso, a gente precisa entender que compreender a história natural de uma doença envolve diretamente nós compreendermos quais são as causas envolvidas e como que esses fatores, esses determinantes estão correlacionados entre si nesse percurso fisiopatológico, tá? De maneira a qual a gente consegue compreender quais são as inter-relações entre o agente, o hospedeiro e o meio ambiente, que é a famosa tríade epidemiológica, que a gente já conversou em outros momentos aqui, mas que nós iremos retomar aqui nessa videoaula. Portanto, vamos pegar uma linha do tempo e a gente vai ter um primeiro momento que nós denominamos como período pré-patogênico. E esse período pré-patogênico é um período de suscetibilidade, ou seja, é um período que antecede a doença e tem alguns elementos condicionantes aí que podem ser significativos para o estabelecimento ou não de uma doença. E nesse sentido, nós teremos aqui a tríade epidemiológica. Então, nós temos a presença do agente, do hospedeiro e do ambiente aí, sendo elementos que se interrelacionam, estão correlacionados entre si e eles interagem de maneira, pessoal, a qual é importante a epidemiologia compreender quais são esses aspectos do agente, do hospedeiro e do ambiente que podem ser condicionantes aí por estabelecimento de um processo patológico. E nesse sentido,
No período pré-patogênico, que é esse período de suscetibilidade, a gente pode agora utilizar mão da estratégia de prevenção primária, de maneira a qual a gente consegue desenhar estratégias de promoção à saúde e a proteção específica de uma determinada população-alvo, para que a gente consiga aí evitar o estabelecimento de processos patológicos, beleza? Então, o período pré-patogênico nada mais é do que um período que antecede a doença e, por sua vez, nós teremos aqui vários elementos que são extremamente importantes para que a prevenção primária consiga atuar. Mas suponhamos que, eventualmente, as estratégias de promoção primária não tenham dado certo, a gente vai ter agora um período de patogênese precoce que pode evoluir para uma doença precoce. E, nesse sentido, nós falamos que estamos agora diante do famoso horizonte clínico, ou seja, você tem sintomas iniciais, períodos pré-clínicos, que já dão indícios, por exemplo, de que a homeostase desse organismo dentro dessa população não está tão adequada. E nesse sentido, a gente agora lança mão de estratégias de prevenção secundária, tá? Que podem, por exemplo, estar diretamente atrelados com diagnóstico precoce ou até mesmo o tratamento imediato de uma determinada patologia. Mas suponhamos que, eventualmente, o estágio de patogênese precoce tenha evoluído aqui para uma doença precoce imediata e, eventualmente, não houve um tratamento adequado. Isso consegue agora evoluir para o que a gente chama de doença avançada e pode aí chegar no estágio de convalescência, que é justamente um estágio no qual você vai ter ou a reabilitação desse indivíduo ou um estado de cronicidade, ou seja, a doença torna-se crônica, ou até mesmo a evolução para o óbito do paciente. Nesse momento em específico, pessoal, nós temos agora uma interação entre o hospedeiro e esse estímulo que foi aí o desencadeador do processo patogênese. E nesse sentido, o que é importante vocês se atentarem? Que nós teremos agora estratégias associadas à prevenção secundária que estão associadas com diagnóstico, tratamento imediato e a limitação da invalidez quando você chega no estado de doença avançada. Mas suponhamos que você tenha aqui um estado patológico que tenha acarretado uma doença agora que vai ficar em estado crônico. Agora entra em mão a estratégia de prevenção terciária, como por exemplo, fisioterapia, reabilitação e etc., de maneira a qual a gente vai reabilitar esse indivíduo aí e, consequentemente, propiciar a ele um estado aí de atenuação desses efeitos do processo patológico. Todo esse elemento aqui, esses rolos de vários eventos de patogênese precoce, doença precoce, avançada e a convalescência, são que vão estar parte aqui do período período patogênico, perdão. São basicamente as manifestações pré-clínicas e as manifestações clínicas propriamente ditas, tá? Então a gente vai ver que em cada um desses momentos, no período pré-patogênico e no período patogênico, nós estaremos agora diante de momentos no qual as prevenções serão diferentes. Então nós partimos aqui da prevenção primária até o estágio de prevenção terciária. Posto isto, como eu falei para vocês, nós temos esses três elementos aqui no período pré-patogênico, que é o agente, o hospedeiro e o ambiente que se interrelacionam, interagem entre si, que constitui o que nós denominamos como tríade epidemiológica, no sentido ao qual o hospedeiro nada mais é do que o indivíduo que vai estar aí eventualmente exposto a algum condicionante ambiental ou algum agente que pode causar aí um processo patológico. E nesse sentido, observar-se hospedeiro envolve nós atentarmos aqui aspectos de idade, de sexo, de estado civil, ocupação, escolaridade, características genéticas, processos patológicos pregressos, estado imunológico, estado emocional. Tudo isso pode ser determinante para que haja aí o estabelecimento ou não de uma doença. Os agentes são os elementos, por exemplo, biológicos, como os micro-organismos
elementos químicos como exposição a mercúrio, álcool, medicamento, fatores físicos como trauma, calor, radiações, aspectos nutricionais como carência ou excesso de vitaminas, que podem correlacionar-se com o estabelecimento de uma doença. E nós temos aqui o próprio ambiente também, com determinantes físico-químicos, determinantes biológicos e até mesmo determinantes sociais, como comportamento, organização social, que correlacionam-se, por sua vez, com o hospedeiro, ocasionando-se aqui um processo ou não de uma patologia, beleza? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, exemplificando-se uma doença coronariana. Quais são os fatores relacionados ao hospedeiro? Quais são os agentes e os fatores ambientais? Então, sabe-se, por exemplo, que tem um aspecto associado com o sexo, há uma maior prevalência de doença coronariana em indivíduos do sexo masculino, a idade, aspectos de sedentarismo, obesidade pode correlacionar-se, por exemplo, com uma doença coronariana, agentes como, por exemplo, um alto LDL, colesterol, tabagismo, hipertensão arterial, disponibilidade de cigarro, tabaco, menor acesso a comidas saudáveis, tudo isso pode eventualmente acarretar aqui no estabelecimento de uma doença coronariana, tá? E nesse sentido, o período pré-patogênico, que é um período que antecede o estabelecimento de uma doença, então nada mais é do que um momento no qual a gente precisa atentar-se com eventos que estão aqui diretamente atrelados à resposta biológica inicial do organismo, como, por exemplo, aspectos sociais, aspectos socioeconômicos, aspectos sociopolíticos, aspectos genéticos, aspectos ambientais, aspectos psicossociais e, por fim, aspectos socioculturais. Todos esses elementos, pessoal, por incrível que pareça, correlacionam-se aqui com o estabelecimento ou não de uma doença. Portanto, observar todos esses elementos sociais, econômicos, políticos, ambientais são extremamente importantes para que nós consigamos desenhar estratégias de prevenção na saúde primária, secundária e até mesmo na terciária, tá? Então, compreender o processo saúde e doença envolve observar aspectos econômicos, políticos e etc. Como, por exemplo, se uma determinada população não tem condições socioeconômicas de acesso ao alimento, nós teremos aí toda uma série de elementos, por exemplo, como carências nutricionais. Aspectos sociopolíticos, por exemplo, a gente pode pegar até mesmo o período da pandemia de Covid-19, que foi muito estimulado a não vacinação, o negacionismo, as vacinas, tá? E isso é importante a gente discutir aqui para desenhar as políticas públicas, para tentar evitar aí o estabelecimento de doenças, tá bom? Posto isto, o período de patogênese nada mais é do que os processos que ocorrem no interior do corpo humano aí, e nesse sentido nós temos aqui as interações estímulos suscetíveis, como por exemplo má nutrição, alterações bioquímicas, histológicas e fisiológicas, que podem ser percebidas através de exames clínicos e laboratoriais. Então nós temos, por exemplo, aquele período de pré-patogênese. Nós temos agora os sintomas e, de fato, os sinais que são aqui parte do estágio clínico e a cronicidade, que é quando você tem aqui a evolução clínica de uma determinada doença, como, por exemplo, a hipertensão, tá? E nesse sentido, pensar-se agora nesses períodos pré-patogênicos e período patogênico envolve, pessoal, obrigatoriamente pensarmos em medidas preventivas, como, por exemplo, a prevenção primária, que nada mais é do que ações que estão diretamente atreladas com a manutenção da saúde. Então, quais seriam as principais medidas de promoção à saúde? Moradia adequada, escola, área de lazer, alimentação adequada, educação. E nesse sentido, nós temos proteções específicas, como, por exemplo, imunização, higiene pessoal e do lar, proteção e controle de vetores, tá? Então, vamos pensar aqui de maneira muito simplificada. Quais seriam as medidas de prevenção? Vacinação. Você pode pensar, por exemplo, na proteção no sentido de você falar para a pessoa se higienizar, escovar os dentes, para evitar, por exemplo, cárie, endocardite bacteriana. Proteção e controle de vetores. Então, vamos supor, você tem uma determinada região que você tem alta prevalência de esquistossomose. Então a gente pode observar se tem o vetor, que é o caramujo, tá?
casos de dengue numa determinada região. Então vamos lá ver, através dos agentes comunitários de saúde, se tem focos de Aedes aegypti, como que a gente consegue contornar isso, tá? Uma moradia adequada, então, por exemplo, uma casa de pau a pique, que é aquelas casas que são feitas de barro, por exemplo, é um importante elemento, por exemplo, para prevalência, uma maior incidência de doença de Chagas, por exemplo. Acesso à escola, área de lazer para o estabelecimento da saúde mental dos indivíduos, alimentação adequada e por aí vai, beleza? Em contrapartida, a prevenção secundária são medidas aqui para o período patológico, então nesse sentido a gente tem que pensar, por exemplo, no diagnóstico precoce, ou seja, exames periódicos, isolamento e tratamento, limitação da incapacidade, ou seja, evitar futuras complicações, sequelas, e sequelas não tem acento, perdão, beleza? E as medidas terciárias por exemplo, quando a pessoa já desenvolveu a doença, mas nesse momento o nosso alvo visa basicamente devolver a capacidade residual desse indivíduo para impedir uma incapacidade total. Então, nesse sentido, nós temos aqui processos de reabilitação, como, por exemplo, a fisioterapia, terapia ocupacional e o emprego, que é importante o cara ter a dignidade aqui de trabalhar, e isso é importante para a saúde física e mental, tá? E nesse sentido, nós temos aqui níveis de aplicação de medidas preventivas e, nesse sentido, estratégias também. Então, por exemplo, na prevenção primária, a gente precisa, por exemplo, pensar em estratégias para evitar a exposição a um determinado fator de risco, como, por exemplo, tabagismo, ingestão de gorduras, ou para promover a sua cessação. Por exemplo, um tratamento para deixar de fumar, um tratamento, por exemplo, para diminuir a taxa de gordura, então promoção de atividade física, etc. A prevenção secundária envolve, por exemplo, o diagnóstico precoce. Então a gente faz um screening, que nada mais é do que um rastreamento para identificar a doença no estágio inicial, e por sua vez a gente melhora o prognóstico. Então, por exemplo, aumentar a probabilidade de cura e o tempo de sobrevida. Então, Papa Nicolau para diagnóstico precoce de câncer de cérvix uterino, os testes rápidos, por exemplo, para HIV, para sífilis, tá? E as estratégias de prevenção terciária são justamente prevenção da incapacidade mediante atividades aqui que estão diretamente atreladas à reabilitação. Então, por exemplo, reeducação e readaptação de pessoas com sequelas após acidentes, ou até mesmo a gente observar sequelas de doenças, como que a gente consegue contornar através de fisioterapia, de terapia ocupacional, de promoção à atividade física, tudo visando diminuir a incapacidade funcional de um indivíduo, tá? E dentro aqui da prevenção primária, a gente ainda tem que discutir um conceito muito importante, que são as causas proximais e distais. Então, por exemplo, a gente tem hipertensão como fator de risco para um acidente vascular cerebral. A gente tem vários elementos associados, como, por exemplo, a classe baixa social. Alto consumo de sal e calorias, obesidade, estresse físico, estresse emocional, tudo correlaciona-se, por exemplo, com hipertensão. E nesse sentido, nós temos aqui as causas distais, e nesse sentido a gente tem que pensar em estratégias direcionadas à população. Então, promover atividade física, promover uma baixa ingesta de sal e calorias e educar adequadamente. E se eventualmente uma pessoa aqui de classe baixa social não tem diagnóstico, não se trata e não tem um controle, aí a gente tem que pensar nas causas proximais, que são estratégias aqui de alto risco. Então vamos lá. Nesse sentido, as estratégias de alto risco basicamente estão diretamente atreladas com a identificação e o tratamento aqui desses pacientes com hipertensão. Então, uma pessoa com hipertensão arterial, ela é mais propensa a ter acidente vascular cerebral, certo? E nesse sentido, a gente precisa observar quais são as causas proximais. Por exemplo, se tem uma pressão arterial moderada, a gente precisa vamos tomar cuidado. Hipertensão grave, você aumenta aqui a incidência de acidente cerebral vascular, tá? Nesse sentido, é importante a gente pensar o seguinte: quando eu faço uma estratégia direcionada para as causas distais, por exemplo, diminuir a ingesta de sal e calorias, diminuir a obesidade, aumentar a atividade física, diminuir o estresse, por consequência, isso daqui acarreta diminuição da hipertensão arterial
e, por consequência, uma menor probabilidade de ter um acidente vascular cerebral, tá? De maneira qual, quando a gente faz um deslocamento aqui da curva da pressão arterial para a esquerda, a gente acaba beneficiando tanto quem tem uma hipertensão moderada quanto quem tem uma hipertensão grave, tá? Então, é importante a gente pensar nisso. Pressão arterial sistólica mais baixa, mais elevada, antes e depois. Tudo isso aqui acarreta numa estratégia populacional, tanto proximal quanto distal. E na prevenção secundária, nós temos aqui a presença dos programas de screening, né? Esses programas de rastreamento, de maneira a qual a gente faz uma detecção precoce da doença, de maneira a qual a gente consegue agora pensar em estratégias que vão beneficiar um diagnóstico precoce e um prognóstico positivo frente a uma determinada doença infecto-contagiosa, por exemplo, tá? E a gente tem que pensar, a doença pode ser detectada de forma precoce? Qual que é a especificidade e sensibilidade, valor preditivo do teste? Qual que é a gravidade do problema para falsos positivos? Qual o custo dessa detecção? Os pacientes foram lesados pelo tratamento de rastreamento? E por aí vai. A gente tem que fazer uma série de várias perguntas para fazer esse screening, tá? E nesse sentido, a gente vai pensar, ó, no histórico natural da doença, então a gente vai ter agora dois conceitos importantes ainda a ser destacados aqui, que é o ponto biológico, que é quando o tratamento é mais efetivo, tá? Ponto após o diagnóstico resulta em pior prognóstico, por exemplo. E o tempo de antecipação, que é o famoso lead time, tá? Que é o período entre o diagnóstico e o que a gente pode, por exemplo, antecipar pelo rastreamento. Então, por exemplo, ó, início da exposição a fatores de risco, início biológico da enfermidade, ponto mais precoce em que a gente consegue detectar isso aqui. Se essa detecção é precoce, se é possível, a gente faz o quê? A detecção baseada em sintomas, sinais, e por aí. A ideia central aqui, pessoal, é a gente tentar o máximo possível otimizar esse diagnóstico e evitar, por exemplo, que a doença se estabeleça e leve aqui a uma incapacidade total do indivíduo, tá? E aí a gente tem que pensar em todos esses aspectos, o diagnóstico precoce, diagnóstico usual, se esse rastreamento, esse screening beneficiou ou não, tá? E a prevenção terciária, como eu falei para vocês, consiste em reabilitar o indivíduo, de maneira a qual a gente impede a sua incapacidade. Então, aqui o papel dos fisioterapeutas, dos terapeutas ocupacionais, um emprego para esse reabilitado é extremamente importante para a promoção à saúde, beleza? E é isso. Se você tiver curtido a nossa aula, deixe seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixe sugestões e continue prestigiando a aula, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Fui!